Você já parou para pensar que muita gente perde dinheiro não porque ganha pouco, mas porque nunca sente que é o bastante? Parece estranho, mas essa é uma das ideias mais poderosas de A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. O perigo não é só errar investimento. O perigo é viver num jogo que não tem linha de chegada. Hoje é o episódio 3 de 3 dessa série inspirada no livro, e eu quero te deixar com uma virada prática. Definir o seu suficiente pode te proteger de decisões que destroem anos de esforço. Se essa série te ajuda, se inscreve, porque aqui a gente traduz essas ideias para a vida real sem promessa milagrosa. Vamos começar do jeito mais honesto possível. Suficiente não é um número universal. Não é X reais por mês, nem tal patrimônio. Suficiente é um limite interno. É a decisão de parar de aumentar o risco só para provar alguma coisa, para os outros ou para você mesmo. O Housel bate numa tecla. Dinheiro é comportamento, e comportamento, na prática, é emoção. E a emoção mais perigosa do dinheiro, depois do medo, é a comparação. Porque comparação é um motor que não cansa. Sempre vai existir alguém com mais. Sempre vai existir alguém que parece ter descoberto o atalho. E quando você entra nesse jogo, você começa a tratar o seu plano como se ele fosse um concurso. Aí acontece um fenômeno silencioso. Você estava indo bem, consistente, construindo, e de repente começa a achar que está atrasado. A sensação de "estou ficando para trás" fabrica decisões ruins. Ela te empurra para 3 coisas: aumentar risco, aumentar padrão e diminuir paciência. E as 3, juntas, viram armadilha. O livro traz histórias reais que deixam isso bem concreto. Tem gente que tinha tudo para estar no topo, e mesmo assim caiu feio porque não conseguiu parar. Porque não conseguiu dizer, chega, já é suficiente. E quando você não sabe onde é o suficiente, o seu cérebro faz uma coisa simples. Confunde mais com melhor. Mais retorno, mais exposição, mais alavancagem, mais ostentação. Só que mais não é melhor. Mais é só mais. E aqui entra um ponto que muda o jogo. Riqueza é aquilo que você não vê. Riqueza é o dinheiro que ficou guardado, protegido, quieto. É a margem, é a liberdade de dizer não. Já ser rico, no sentido de parecer rico, é visível. Carro, viagem, relógio, casa, status. Um é liberdade, o outro é vitrine. E vitrine tem um custo escondido. Ela te prende num padrão que precisa ser alimentado todo mês. Quando você entende isso, dá para enxergar por que tanta gente ganha bem e vive apertada. Não é só porque gasta muito, é porque o estilo de vida cresceu junto com a renda. O dinheiro que deveria virar margem virou obrigação. A pessoa vira funcionária do próprio padrão. Agora vem uma pergunta que o livro coloca na mesa. O que você está tentando provar? E para quem? Essa pergunta é desconfortável, mas libertadora. Porque se você descobre que parte das suas metas são comparação, você ganha a chance de ajustar o jogo antes dele te engolir. E quando o assunto é investimento, esse ajuste é ainda mais importante. Você não precisa ganhar o máximo, você precisa evitar a ruína. O objetivo é continuar no jogo, e suficiente é um dos guardiões dessa permanência. Pensa assim, se você já está construindo, já tem um caminho. Por que arriscaria esse caminho por uma chance de acelerar? Às vezes a resposta não é racional. É o ego sussurrando, você consegue mais. É a comparação dizendo, olha o que os outros estão fazendo. É a pressa falando, recupera o tempo. Só que acelerar tem um preço. Aumenta a chance de uma queda que te tira do jogo. E quando você cai, você perde exatamente a coisa que mais precisava, tempo. A pressa tenta comprar tempo, mas normalmente ela vende tempo. No livro, uma das histórias que mais marca é a de um homem comum que acumulou muito com um comportamento que não chamava a atenção. Vida simples, consistência, não tentar impressionar, e tempo. E do outro lado, existe a história de gente que parecia bem-sucedida por fora, com padrão alto e vida vencida, mas frágil por dentro. Um choque derruba. A moral não é viva como um monge. A moral é, não construa uma vida que exige que tudo continue dando certo. Agora, como você aplica isso sem virar filosofia solta? Aqui vai um método simples para definir o seu suficiente, não como número perfeito, mas como regra de comportamento. Primeiro, defina o jogo que você está jogando agora.
Sair das dívidas? Fazer reserva? Investir para o longo prazo? Comprar tranquilidade? Jogos diferentes pedem estratégias diferentes. O erro é querer uma estratégia que resolve tudo. Segundo, escolha um limite de risco que você não cruza e transforme isso em frase. Algo simples. Eu não uso dinheiro de emergência em algo que oscila. Ou, eu não subo meu padrão por um mês bom. Ou, eu não tento recuperar perda com pressa. Parece básico, mas esse é o tipo de frase que te salva quando a emoção bate. Terceiro, defina um sinal de chega que não depende do seu humor. Pode ser: quando eu tiver X meses de reserva, eu paro de usar cartão como muleta. Ou, quando eu estabilizar meus aportes, eu não mudo a estratégia por notícia. Ou, quando eu atingir um objetivo, eu reduzo o risco em vez de aumentar. Isso é o seu suficiente, um freio que você decidiu com a cabeça fria. Se isso fez sentido até aqui, deixa o like e me responde nos comentários uma coisa bem específica. O que mais te puxa pro nunca é suficiente hoje? Comparação? Pressa? Vontade de subir padrão? Ou medo de ficar para trás? E deixa eu fechar com uma imagem mental que conversa muito com o espírito do livro. Dinheiro é como o oxigênio. Você só percebe o valor quando falta. Quem vive com margem respira. Quem vive no limite vive em apneia. E quando você vive em apneia, você toma decisões desesperadas. O suficiente, no fundo, é isso: escolher respirar. Então, o compromisso prático para essa semana é simples. Escreve uma frase no bloco de notas. Uma só. O meu suficiente é... E completa com algo realista. Pode ser: eu não troco paz por status. Pode ser: eu não aumento o risco por comparação. Pode ser: eu não mexo no plano por barulho. Essa frase parece boba, mas ela é um lembrete do tipo de pessoa financeira que você quer ser. Porque no final, é isso que a psicologia financeira tenta passar. O dinheiro não é uma prova de inteligência, é uma prova de comportamento ao longo do tempo, e quem vence não é quem faz o movimento mais brilhante. É quem consegue dizer já chega antes do ego dizer vai mais. Comenta eu vou fazer se você vai escrever o seu suficiente hoje. E se inscreve para acompanhar, porque aqui a gente constrói riqueza com base, não com promessa.